Podcast JB Entrevista, um bate-papo sobre o mundo corporativo e lideranças empresariais com Andrea Repso. Boa noite, eu sou a Andrea Repsos, estamos começando o JB Entrevista. Aqui temos conversas descontraídas com grandes lideranças empresariais e hoje eu tenho o prazer de receber Bruno Mondin. Ele é vice-presidente do Grupo Stefanini. Bruno, você vai contar um pouco, né, sobre a empresa e eu queria começar falando do seu perfil empreendedor. Você tem uma experiência enorme em planejamento, direção, gestão de unidades de negócios. Hoje você atua muitas vezes com consultoria em tecnologia, e hoje está à frente, né, de uma empresa muito grande, né? É uma multinacional brasileira. Conta um pouco dessa sua trajetória pessoal. Boa noite, Andréia. Primeiro, eu agradeço estar aqui. Boa noite aí para os ouvintes também. Contando um pouquinho, assim, originalmente eu sou meio nerd de tecnologia, né, no início, pra você ter uma ideia, com 14, 15 anos eu já fazia sistemas para fora, esse tipo de coisa e tal. Então comecei assim, mais com aquela carreira mais técnica, né, de tecnologia. Trabalhei em algumas outras empresas e acabei entrando na Stefanini. Eu era bem novo ainda, né? A empresa também era bem nova, né? Assim, hoje a gente está com 30 e tantos mil funcionários, mas na época a gente era em 5, 6 pessoas, né? Era uma startup para a época, né? E uma característica bastante importante, talvez que acabou encaixando um pouco a característica da própria empresa, que é a minha característica pessoal, um pouco dessa questão de empreendedor e tal, né? O Marco Stefanini, ele sempre teve um pouco desse perfil de deixar muito as decisões na ponta, deixar que as pessoas efetivamente tomem as suas decisões, sejam responsáveis por isso, né? Então deu muita oportunidade nessa linha. E isso casou muito com o meu próprio perfil, né? Fui começando a sair dessa carreira mais técnica, né? Do nerd, do computador, etc., e entrando para o mundo de negócios em si, né? Ou seja, embora o cerne da Stefanini seja tecnologia, mas ela me permite assim, tocar negócios, dirigir vários negócios, trabalhar vários mercados diferentes, a parte de vendas que eu acabei desenvolvendo bastante. É fascinante, né? Muito, muito interessante, né? Para quem estava acostumado a ficar mais na frente do computador, mexer com pessoas, etc. Isso é muito estimulante, acho que é um negócio que eu gosto muito. Mas assim, eu acho que esse match, né, entre essa minha vontade de ir trazendo mais negócio, trazendo mais pessoas, conhecer pessoas, fazer negócio, etc., com essa própria oportunidade dentro da própria empresa de você ir crescendo nisso, né? Obviamente, eu fui talhando um pouco aí minha capacitação em cima disso, né? Depois fui fazer administração de empresas, depois de ciência da computação, me especializei nisso, em marketing, acabei fazendo tudo isso. Mas é um pouco desse negócio de como é que eu poderia ir me desenvolvendo e tendo desafios no dia a dia em negócios diferentes, né? As oportunidades apareciam e você soube abraçar elas muito bem, né? Foi isso sempre. Exatamente. Eu acho que assim, tem um componente importante, né? Isso vale tanto para a empresa, né? O próprio Marco diz um pouco isso, né? Assim, você tem que ir trabalhando um pouco as oportunidades, você tem que entender um pouco para onde você está indo, quais as oportunidades vão poder aparecer, etc. Você vai se preparando um pouco para isso. Porque a hora que ela efetivamente aparece, né, a hora que o trem pega, né, você tem que pegar ele rápido. Tem que estar pronto, né? Tem Então que estar relativamente que pronto. Você não vai estar nunca super pronto para isso, mas assim, essa questão de você poder pegar e trabalhar isso em conjunto e poder pegar pelo rabo e sair pelo outro lado, acho que é super importante isso. Essa é uma característica, tanto a empresa acaba fazendo isso, né? E a gente fazendo isso também, né? Assim, eu fui assumindo posições na empresa. Posições, às vezes, que eu não tinha na realidade todo o perfil, toda a dinâmica, mas corri atrás e
acabou fazendo. O Bruno, a Stefanini, ela é uma multinacional brasileira, né? Ela hoje está que é a quinta, né? Eu acho que é ranqueada como uma importância de empresa que do Brasil virou uma multinacional que atua em mais de 40 países, não é isso? Isso, exatamente. Então, é importante entender, assim, essa expansão, ela começou aqui no Brasil primeiro, né? Antigamente não era tão comum você ter empresa de tecnologia. Empresa de tecnologia, ele tem que ter uma característica de estar muito próxima do cliente, né? Então, você tem que estar muito próximo. Entender a dor do contas, cliente, né? Para exatamente conseguir. Então, assim, a gente começou com uma expansão aqui, geográfica, né? Assim, de ir para o interior de São Paulo, depois ir para outros estados e tal. Eu atuei muito nesse sentido, né? Abrindo um pouco esses outros tipos de mercado. Isso faz com que a gente foi aprendendo um pouco melhor como é que esses mercados trabalhavam, comportavam, o que comprava, qual tipo de perfil, né? E depois, um pouco dessa experiência começou a vir da parte internacional, né? Sempre começando mais de maneira menor, pequena, né? Como o Marco diz, um pouco como hoje no mundo digital é isso. Então começamos ali pela Argentina e outros mercados, e foi chegando hoje a essa posição de estar em 41 países. Essa posição de ser aí no ranking entre as 5 empresas mais internacionalizadas do Brasil, importante entender que assim, ela vem não só da quantidade de negócio que a gente faz lá fora, mas assim, da própria presença, né? Quando a gente fala que a gente está em 41 países, não é que eu estou vendendo para 41 países, eu estou presente fisicamente. A gente como uma tem empresa estruturada naquele país. Hoje, basicamente, se você for ver, né, se você for crescendo, mas hoje o número de funcionários nosso lá fora é mais ou menos igual ao daqui, né? Então, assim, a gente deve ter uns 15 mil aqui no Brasil, uns 15 mil lá fora. Está muito arraigada na economia local, né? Assim, na Europa, na Ásia, Estados Unidos, aqui na América Latina, né? Uma característica que você comentou comigo é que vocês mantêm as estruturas locais. Quando vocês adquirem uma empresa ou estabelecem, vocês procuram respeitar muito a cultura. Esse é um dos segredos, né? Você manter o grupo que estava já à frente de uma empresa que é adquirida pela Stefanini. Isso. Também é uma característica que veio logo do começo. Assim, quando a gente abria um outro... Aqui dentro do Brasil, por exemplo, eu abri um outro estado, alguma coisa assim, a gente procurava pessoas locais para tocar aquela operação. Respeito à cultura, né? Isso é muito interessante. Já sabia da cultura, já sabia daquele mercado, ficava mais fácil para a gente absorver isso, né? E, de certa forma, a gente levava a cultura da empresa, da Stefanini, para esse mercado. A mesma coisa aconteceu lá fora, né? Então, assim, cada vez que a gente abria uma outra unidade ou comprava uma empresa menor ali naquela localidade, que era uma forma de acelerar isso, ou basicamente abria um outro mercado com executivos e pessoas locais. Isso era bastante importante e fez uma baita diferença nessa aceleração, né, de como é que ia funcionando. Interessante. E vamos falar um pouquinho desse momento que a gente está vivendo, né? Quer dizer, esse pós-pandemia, de uma pandemia que ainda está aí. Isso acelerou muito também o negócio da empresa, né? E a sua atuação mudou um pouco também, né? Porque você, de uma pessoa que praticamente morava com uma mala, né? Como você mesmo comentava, estava cada dia em um local. A pandemia obrigou um pouco a usar, né, o empoderamento digital da empresa para poder facilitar a comunicação com as unidades e também fornecer cada vez mais esse tipo de serviço. Sim, a pandemia ela acabou acelerando muito os negócios digitais, ou seja, a necessidade do mercado de se adaptar a essa questão de todo mundo ficar em casa, dos negócios fechados, da digitalização da economia, na realidade que acelerou muito. Aconteceu com a gente também, né? Então, internamente, hoje a gente ainda continua com 90% da empresa trabalhando de home office. Isso vai mudar ou só uma interrupção aqui no seu pensamento? Não. Isso vai permanecer, isso funcionou extremamente bem. Isso funcionou super bem, né? A gente expandiu,
Antes da pandemia, a gente tinha colaboradores em mais ou menos umas 800 cidades por aí e tal. Muito da onde tinha, né, os nossos escritórios perto deles. Hoje a gente tem colaboradores em mais de 2.500 cidades espalhadas aí pelo mundo. Ou seja, a gente já se espalhou mesmo e isso não volta, né? A produtividade acho que acompanhou, a empresa ela se adaptou muito bem disso, né? Lógico, a gente já tinha uma certa estrutura, a gente já trabalhava de certa forma um pouco dessa forma, mas assim, acelerou muito, isso para a gente foi muito interessante. Em termos de mercado, também isso foi bastante interessante. Essa questão, né, eu comentei, né, de você estar mais próximo do cliente e tal. Hoje você não precisa estar fisicamente próximo mais do cliente, né? Isso não mudou completamente. Mas aquele cafezinho faz um pouquinho de falta de vez em quando, né? Aquele contato pessoal, né? Isso vai continuar. Assim, eu falo assim, a parte mais operacional da empresa, principalmente pela característica do profissional que trabalha com a gente, né? O profissional de tecnologia, ele gosta mais de ficar em casa, ele se dá bem desse tipo, né? É lógico que para a parte de gestão, toda a parte de relacionamento com o cliente e tal, isso vai mudar. Eu acho que tem coisas que não substitui o contato pessoal, o cafezinho de estar ali, isso não... o networking, né, também para você poder... E Isso, passar a cultura da empresa, né? Quer dizer, você isso. poder passar de uma forma física, né, essa cultura Exatamente. da empresa, né? É lógico que assim, eu não vou precisar estar com o meu cliente sempre fisicamente numa posição comercial, etc. Assim, tem muita coisa que a tecnologia ajuda até você ser mais rápido, né? Você consegue marcar as reuniões muito mais fácil, você não precisa se deslocar, não precisa de aeroporto, nem nada disso. Mas a gente vai viver esse híbrido aí, eu acho que isso é salutar para a gente, o mercado se adaptou, né? As pessoas também se adaptaram a esse jeito, né? Hoje as pessoas sabem mais a lidar com o seu celular, a lidar com todas essas ferramentas. Tiveram que aprender quase que na marra, né? Porque o momento demandou isso. E como é que você faz hoje? Porque você chegou a ter uma equipe de 8 mil pessoas, né? Como é que lidera 8 mil pessoas de uma forma virtual? Me conta um pouco disso e como é que você faz até o seu processo de recrutamento, né? Então, assim, do processo de recrutamento, a gente mudou bastante nesse sentido, né? A gente lançou o que a gente chama de everywhere, né? Ou seja, eu posso trazer e contratar a pessoa em qualquer lugar do mundo para trabalhar em qualquer tipo de projeto do mundo. Então, assim, desse negócio de eu poder contratar um cara lá do interior de Goiás, né? Com a interação totalmente virtual. Isso eu falo de entrevista, falo de todo aquele trânsito de documentação, fazer o registro. Não precisa nem se encontrar, isso. Não precisa se encontrar, isso tudo hoje é feito de maneira virtual, etc. Muito mais rápido, muito mais eficiente do que era o processo anterior, né? Daquele vem e volta, etc. Então isso basicamente acho que ajudou muito, né? Na questão de gestão de equipes, a gente tomou algumas decisões no início que ajudaram muito, né? Que foi basicamente agrupar essas equipes de maneira virtual diariamente. Entendi. Né? Você assim, chegou a reunir quantas pessoas virtualmente? a gente assim, primeiro as equipes locais, né? Ou seja, aquelas pequenas equipes, 10, 15 pessoas que formam os projetos, 30, etc. Esse pessoal, todo dia de manhã, eles têm que se reunir, isso fica até hoje, com câmera aberta, as pessoas se vendo, vão conversar, o que tem para fazer naquele dia, etc. Isso foi super importante para dar uma certa cadência para as pessoas. A nível mais institucional, né, uma preocupação um pouco mais também na cultura, de como é que faz e tal, a gente aumentou o número dessas reuniões virtuais, né? Então, assim, o próprio Marco Stefanini, ele acaba fazendo, pelo menos uma vez por mês, uma reunião com toda a equipe, né? Então, assim, você faz uma live e chama a empresa toda, pelo menos que fala a mesma língua, né? Então, eu vou fazer uma em português, uma em espanhol, uma em inglês, etc. e tal. Nessas horas, 4, 5, 6 mil pessoas participando, né?
para entender como é que está a empresa, o que está acontecendo, para onde a gente está indo, aquele negócio para a pessoa se sentir pertencente, etc. Acho que isso é super importante. E vem funcionando super bem. As pessoas participam, então, Sim, e sim. tem interação. Sim, porque muitas das pessoas, talvez, né? Porque a gente tinha equipes que também ficavam muito espalhadas dentro do próprio cliente, um projeto aqui, um projeto ali, etc. No final, isso acabou juntando um pouco mais o pessoal. Faz uma integração de uma outra É. forma, né? Porque é sempre essa preocupação de a pessoa pertencer e ter um objetivo único junto da equipe, etc., é uma preocupação que você sempre vai ter com a empresa. O negócio funcionar tem que ser assim. De certa forma, hoje talvez ela funcione até melhor nesse ambiente virtual do que era anterior, né? Assim, não preciso... Imagina se eu tivesse que juntar 5, 6 mil pessoas num auditório todo mês para ouvir uma fala do presidente por meia hora, 1 hora, o que seja, etc. Né? Seria um desafio logístico enorme. Hoje é muito mais fácil você fazer isso. Então tem algumas coisas que acabou ajudando muito. Agiliza, né, os processos, de certa forma. Você acha que as convenções que a empresa fazia voltarão a acontecer? Tomara que sim. Tomara, né? Tomara porque que eram sim. bons momentos, né, também de reconhecimento, integração, né? A gente, todo ano, a gente faz um kick-off que talvez seja um momento até da gente acaba se descobrindo um pouco, entendendo um pouco da empresa como cresceu, né? Assim, a gente juntava todo esse pessoal, normalmente 700, 800 executivos mais altos num lugar só, para fazer esse negócio, que era aquela oportunidade, você falou assim, pô, mas, cara, olha aquele chinês lá, cara, é chinês mesmo, né? Pô, aquele indiano, que não sei o quê. Então, uma hora que você descobre que a empresa realmente... Tem uma cara, né? Quer dizer, uma cara, às vezes você falava meses com uma pessoa e nunca tinha oportunidade de encontrá-la, né? Então isso tem uma riqueza enorme, né? Essa troca que tem e tal. E os últimos 2 anos a gente fez, claro, virtualmente, né? Mas esperamos aí que próximo ano a gente já tenha essa abertura, essa possibilidade de trazer todo mundo de novo e fazer esse ambiente presencial, acho que é importante, né? E você vê a economia do Rio hoje crescendo? O que você acha sobre o Rio de Janeiro aqui como uma empresa que tem uma das sedes aqui no Rio também, né? Acho que é importante lembrar, assim, a gente tem uma relação bastante especial com o Rio de Janeiro, né? A gente é bastante expressivo como empresa de tecnologia aqui, a gente tem 3 mil e poucos funcionários hoje aqui, e nós estamos já aqui há 25 para 26 anos, né? Ou seja, já está... São cariocas, né? São carioca. Tem muita gente que acha que a gente é carioca mesmo. Isso é bastante importante, né? Assim, eu acho que como qualquer cidadão, né? Porque eu moro aqui no Rio de Janeiro, eu vejo com bastante preocupação, né? A gente vinha num momento muito... Antes da pandemia, a gente já não estava bem, né? Ou seja, uma crise muito grande, institucional, política, da economia, uma série de coisas muito juntos. Sinceramente, assim, no último ano, principalmente no último ano, 1 ano e pouco, né? Eu tenho percebido que a gente está mudando um pouco, a gente está começando a efetivamente entender que a gente tem que arregaçar a manga, sair dessa crise. Eu acho que é um negócio de todo mundo junto mesmo, não é um problema do governo, ou do empresário, ou das pessoas, etc. É um problema nosso mesmo. Exatamente, né? de lutar por uma coisa que o Rio tem tantas coisas positivas, né? Então, Isso. vamos trabalhar essa agenda positiva. Exatamente. E quem vive uma crise aprende muito também depois como pode sair dela, né? Na realidade, esse aprendizado é um aprendizado que fica e traz muito, né? Então, eu vejo muito isso, né? Ou seja, hoje eu acho que a gente já tem um certo alinhamento, mesmo de político, né? Eu vejo, assim, governador, prefeito, etc., já querendo um pouco mais alinhado do que era anteriormente. Os empresários também, né? Você tem vários movimentos se juntando e tal. Eu acho que é bastante interessante, bastante importante. E eu acho que a gente está dando sinais, né? Eu acho que a gente tem voltou a criar empregos de novo,
a indústria do óleo e gás, que sempre foi importante aqui, também volta Para ter força, né? a ter força, a se movimentar. Acho que é importante. Ela vai ter também uma aceleração até vindo da crise, né? A crise da Ucrânia, eu acho que trouxe um repensar do mundo um pouco sobre a questão da energia, como é que isso é preocupante para o mundo e tal. Eu acho que nisso, como a pandemia trouxe uma aceleração digital, ela também vai trazer uma aceleração nessa questão de energia, onde o setor de óleo e gás, onde a gente tem bastante coisa, também está colocado. Eu acho que está vindo aí uma aceleração, tem muito projeto sendo anunciado, muita coisa acontecendo, acho que é importante. E oportunidades, eu acho que estão sempre se apresentando, né? Então, isso é bem Então, assim, interessante. se eu for olhar, o meu olhar hoje, ele é muito mais esperançoso, muito mais... eu consigo enxergar que a gente tem um caminho, né? Tem Caminho. muita coisa para sair ainda, etc., mas eu acho que a gente tem um certo caminho para caminhar e eu acho que é legal. E como um empresário de sucesso, quais são as suas dicas para os empreendedores e para os empresários aí que estão no começo, no meio de uma carreira? Quais são as dicas que você daria? Não, lembrando que eu não sou exatamente um empresário de sucesso, né? Eu trabalho para um bom empresário de muito sucesso, né? Você faz E parte faz parte do da time, equipe, né? né? Então, Isso. Eu acho que mas assim, para mim, tá? Primeiro, eu acho que assim, uma questão de certa humildade, eu acho que hoje é muito importante, até como forma de você saber ouvir melhor, saber se posicionar melhor, entender um pouco mais o outro lado. Acho que foi muito importante, né? Assim, você imagina essa mudança que a gente teve na pandemia, o mercado mudou, a forma de fazer as coisas, com né? Se certeza. você não tem uma certa humildade para entender que você tem que mudar e fazer, acho que é importante, né? Uma característica também que é bastante importante é disciplina, né? Uma coisa que trouxe para a gente um desafio enorme, esse negócio de você estar em home office, né? Te traz uma carga, Senhor desafio. um desafio enorme, né? E se você não tivesse uma disciplina muito forte, você acaba se Desfocando, né? Porque para desfocando perder o foco é completamente. facílimo, né? Exatamente. Isso veio muito mais forte, né? Nessa questão de ter disciplina e entender um pouco. Acho que isso é bastante importante. E outra que vem também dessa questão da humildade, mas assim, de você estar muito mais ligado do que está acontecendo no mundo, né? A grande verdade é que assim, o mundo ele já vinha numa transformação rápida. A pandemia acelerou muito mais isso, né? E a gente está aprendendo que o mundo pode mudar muito rapidamente, né? Acabamos de comentar essa questão da Ucrânia também. A gente Uma estava loucura, né? uma loucura. Ninguém Inimaginável, né? imaginava que a gente estaria com esse problema todo, etc., numa altura dessa do campeonato. E um problema que está lá, do outro lado do mundo, etc., acaba afetando a economia como um todo, né? Está tudo interligado, né? De uma forma até mais acima do que se imaginava, né? Então, assim, de você estar efetivamente entendendo um pouco como é que esse mundo tá mudando e como é que, principalmente, a tecnologia tá ajudando muito a você navegar em cima disso, né? Então, assim, entender essa relação acho que é bastante importante, né? Tem muita gente que acabou caindo um pouco a ficha disso, né? De quanto a tecnologia acho que pode ajudar a gente a atingir outros mercados, ajudar a mudar rapidamente. Acho que isso é super, super importante também. E essas novas tecnologias, os NFTs, os tokens, esse admirável mundo novo que se renova todo dia, vocês estão preparados já para isso? Já estão conectados? A gente está preparado, a gente está conectado, né? E aguardando um pouco de uma aceleração. Isso faz parte um pouco de um... na realidade, assim, é um pouco da maturidade do mercado, né? Se você vai tendo... Quando você fala de NFT, quando você fala de metaverso, você fala de todos esses ambientes mais conectados, na realidade você está falando, você está dando um passo a mais na experiência mais imersiva, né? Esse mundo digital com esse mundo físico,
ele tende a cada dia ele ficar mais junto e né? você ter uma experiência mais fluida, né? Para você até não entender se você está no mundo digital ou se está no mundo físico, né? Isso é que eu acho um pouco assustador, Exatamente. mas como você está nessa área, né, 24 horas, você acha tranquilo essa mudança que está tendo? Eu acho que é uma mudança natural, ela vai acontecer para a gente. Eu acho que assim, as pessoas não precisam se preocupar, que isso é uma mudança, de certa forma, natural, né? A gente não imaginava o quanto um celular ia representar na nossa vida há 3, 4 anos atrás. Com a internet, né? Com a internet, fazer, etc. Então, assim, é natural que essa experiência imersiva, na realidade, você vai entrar nisso meio que sem querer, a hora que você viu, você já está... Já está dentro, Você já tá embarcou. dentro. É isso. Deixa a preocupação tecnológica, como é que isso funciona, como é que conecta tudo isso, deixa pra gente lá de tecnologia que a gente já... A velocidade vocês acompanham e estão à frente, inclusive. Isso não existe grandes desafios tecnológicos nesse mundo. Na realidade, nós só estamos vislumbrando práticas de coisas que já existem e a gente está conectando isso agora. Está simplesmente tornando mais acessível e mais que as pessoas consigam entender, compreender e utilizar mais. Né? Isso. Para que seja muito mais simples. Vai ser, de certa maneira, natural, né? Assim, eu acho que todo mundo teve experiência na pandemia com os nossos... pessoal mais velho, nossos avós, nossos pais, nossas mães, por exemplo, que não está acostumado no banco físico, etc., agora aprendeu a fazer pelo celular e não quer voltar mais para o coisa, né? Exato. Então, assim, o caminho é muito disso. Lógico, tem muita tecnologia que talvez seja um pouco incompreensiva e tem algumas que realmente acho que não dá para compreender, né? São grandes balões de ensaio também que o pessoal vai jogando, etc, para entender um pouco de como é que se comporta, né? Deixa para os profissionais de tecnologia, o pessoal vai se virando com isso. Muito obrigada, Bruno. Eu conversei com o Bruno Mondin, vice-presidente do Grupo Stefanini. Foi ótima a nossa conversa. Obrigado aí pelo seu tempo e sempre aprendendo com você. Obrigado, André. Assim, eu que agradeço estar aqui com vocês, poder compartilhar aqui um pouco a experiência, tanto minha e um pouco da empresa. Acho que isso é muito legal, muito agradecido. Obrigadão. Sucesso sempre.